Eu tenho certeza que você já quis ter superpoderes. Talvez ser invisível ou, sei lá, poder voar. Eu tenho certeza absoluta que você já quis ter um superpoder. E se eu te falar que você tem um superpoder? Que você é capaz, por exemplo, de levantar as coisas sem tocar nelas. Ou você é capaz de, nesse momento, sentado na sua cadeira assistindo o vídeo, estar meio que flutuando. Você faz isso o tempo inteiro. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Ver o que a física tem para falar sobre esse superpoder? Então, continua assistindo o vídeo. Roda a vinheta. Os átomos são estruturas fundamentais do nosso universo. Salvo algumas pequenas exceções, como por exemplo a luz ou estrelas de nêutrons, quase todos os objetos que a gente tem no nosso universo são compostos por átomos. Comigo, com você, com a cadeira que você está sentado nesse momento para assistir o vídeo, não é diferente. A gente, por exemplo, os humanos, a gente é formado por nossos órgãos. Os nossos órgãos são formados por tecidos, que são conjuntos de células especializadas. Essas células são formadas por estruturas químicas chamadas de moléculas. E, finalmente, as moléculas elas são formadas pelos átomos, o que antigamente se chamava o menor constituinte da matéria. Agora a gente sabe que não é bem assim. Então, se eu sou formado por átomos, você e todos os objetos que a gente interage também, é legal que a gente saiba como que funciona essa interação. Como que a natureza diz pra gente que a gente vai interagir com o mundo à nossa volta. De acordo com as teorias físicas atuais, então, existem 4 forças que regem o comportamento dos corpos no nosso universo. Essas forças são a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Essas duas primeiras, a força forte e a força fraca, talvez sejam novas para você, porque são conceitos que a gente não estuda lá no ensino médio e que dificilmente a gente vê no cotidiano na nossa vida. Isso porque as duas atuam lá no núcleo do átomo. A força forte, como o nome sugere, ela é uma força com intensidade muito forte. Na verdade, ela é a mais forte de todas, e a força dela é tão grande que ela é da ordem de 10 a 41 vezes mais forte do que as outras. E bem, felizmente para nós, porque senão o universo não seria como a gente conhece, a força forte atua num espaço muito pequeno. Ela atua somente dentro do núcleo atômico, uma distância na ordem de 10 a menos 15 metros, um espaço muito pequeno. No caso da força fraca, a mesma coisa acontece. Só que ao contrário do que o nome da força forte sugeria, a força fraca ela não é a mais fraca das forças. Ela tem esse nome por outras razões. E assim como a força forte, ela também atua no núcleo atômico, numa distância ainda menor, da ordem de 10 a menos 18 metros. A força fraca é responsável pelo decaimento atômico e das partículas de um modo geral, decaimento radioativo, por exemplo. Depois, a gente vai ter a força gravitacional. A força gravitacional é aquela que a gente mais conhece, porque ela está presente no nosso cotidiano. E ao contrário do que eu falei lá na força fraca, agora sim a gente vai ter a força mais fraca entre todas elas. A força gravitacional ela é tão fraquinha, tão pouco intensa, que a gente consegue vencer ela o tempo inteiro. Quando a gente levanta uma garrafinha d'água ou um objeto que está no chão, por exemplo, a gente está fazendo força o suficiente para vencer a força gravitacional. Ao contrário do que possa parecer também, ela é a força que dá mais dor de cabeça para os físicos atualmente, porque é muito difícil de unificá-la com as outras forças fundamentais da natureza e escrevê-la numa única grande equação que a gente chama de teoria de campo unificado. Mas isso é assunto para outro vídeo. A força gravitacional, ela também é uma força que tem propriedade atrativa, então ela está sempre atraindo, sempre juntando os corpos. E ela sempre vai estar relacionada aos corpos que têm massa. E aqui a gente pode fazer uma pequena pausa no nosso vídeo para mostrar como física também é cultura. Física também ajuda você a atingir os seus objetivos. Olha só, você, amante da física que está acompanhando o meu canal nesse momento, certamente está apaixonado ou apaixonada por alguma pessoa. E a física pode te ajudar a conquistar essa pessoa. Faça a seguinte situação, use a seguinte cantada na pessoa que vai ser infalível. Você chega para a pessoa que você gosta e fala assim: "Oi, Shmuraf, sabia que você está atraído por mim?" A pessoa vai olhar assim, vai ficar meio tímida e vai falar: "Meu Deus, como que você sabe?" E daí você vai falar para ela: "Ora, é óbvio, você tem massa, eu tenho massa, logo nós estamos atraídos gravitacionalmente um pelo outro." Daí a pessoa vai olhar para você, vai te dar uma piscadinha e vai falar: "Não apenas gravitacionalmente." E daí vocês vão se beijar e vai ser um espetáculo. Podem confiar, dá certo, foi assim que eu conquistei a minha namorada. Mas agora voltando pro vídeo, gente, vamos falar da quarta força da natureza, que é a força que interessa a gente nesse vídeo, pra gente explicar por que a gente tem aquele superpoder que eu comentei no começo. A força eletromagnética. A força eletromagnética ela é uma força que tem propriedade de ser tanto atrativa quanto repulsiva.
ela depende das cargas elétricas, que são propriedades intrínsecas dos corpos, assim como a massa, e também depende do movimento relativo entre os corpos. A força eletromagnética ela é responsável pela interação entre os elétrons. Os elétrons são partículas subatômicas que vão fazer ligações químicas com outros elétrons de outros átomos, possibilitando que a gente crie as estruturas que a gente tem no universo. E também é a força eletromagnética responsável pelas interações que a gente tem dos nossos sentidos, como por exemplo a visão, o olfato, o paladar, o tato. Então ela é uma força muito importante para a gente. Todas essas forças que eu falei para vocês são forças que a gente chama de forças de campo, ou seja, elas atuam a uma certa distância. E agora que a gente sabe de tudo isso, a gente pode finalmente responder a pergunta que vocês provavelmente vieram buscar nesse vídeo a resposta, que é, afinal, o que é esse superpoder? Por que a gente nunca toca em nada? Por que a gente consegue levantar as coisas sem tocar? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso agora. Quando eu falei que a força eletromagnética pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, ela vai ser repulsiva quando a gente tiver dois corpos que têm cargas de mesmo sinal, carregados com cargas de mesmo sinal, que é o caso dos elétrons, por exemplo. Os elétrons sempre têm carga negativa, então, quando eles forem colocados perto um dos outros, eles vão ter uma força eletromagnética de repulsão entre eles, fazendo com que um campo apareça ali, impedindo eles de se tocarem, já que eles têm uma força repulsiva atuando ali. Então, quando a gente aproxima qualquer objeto um do outro, por exemplo, um dedo com outro dedo, você tocando outras coisas, os elétrons dos átomos do seu dedo vão interagir repulsivamente com os elétrons dos átomos dos outros objetos, fazendo com que você nunca de fato consiga tocar neles, já que a força eletromagnética é muito intensa e não vai permitir que isso aconteça. Isso vai acontecer com tudo, não apenas com o nosso toque, não apenas quando você quer tocar algum objeto. Você sentado nessa cadeira, por exemplo, os elétrons do seu corpo vão estar sendo repelidos pelos elétrons da cadeira que você está sentado. Então é como se você estivesse, flutuando agora na cadeira que você está, certo? Isso acontece então com todos os corpos da natureza. E até aqui está tudo legal. Mas vamos supor que você seja uma pessoa um pouco mais inconformada com essa situação toda. Como assim você não toca nada? Como assim? Isso não existe. Você quer contrariar as leis da física e quer vencer finalmente a força eletromagnética. Você quer poder abraçar verdadeiramente aquela pessoa que você gosta, fazer carinho no seu animalzinho de estimação. Eu tenho uma boa notícia para você. Isso é possível. Mas eu tenho uma má notícia para você também. Você provavelmente não vai sobreviver ao processo. Quando a gente quer vencer a força eletromagnética e aproximar dois corpos o suficiente, a gente tem que dar muita energia para eles. E quando a gente coloca átomos de alguma substância num compartimento pequeno, em algum lugar, e dá energia suficiente para isso acontecer, o que vai acontecer é uma, explosão atômica. Quando você dá energia o suficiente para átomos de uma substância para que as forças eletromagnéticas sejam vencidas, o que vai acontecer é que, na verdade, a força forte que está lá dentro do núcleo atômico não vai ser o suficiente para aguentar essa quantidade toda de energia que chegou no átomo. E aí vai acontecer uma fissão nuclear, ou seja, uma bomba atômica. Tem outra alternativa também. Você pode dar ainda mais energia para juntar os átomos e ter aquela interação mesmo, só que daí o processo vai ser ainda mais catastrófico. Vai ter uma fusão nuclear. Quando você dá energia o suficiente para que isso aconteça, os núcleos de dois átomos, aí sim eles vão se tocar, mas eles vão se fundir, dando origem a um novo elemento químico. E basicamente esse é o processo que acontece no interior de estrelas, do Sol, por exemplo. Nesse sentido, talvez seja até melhor que a gente não toque em nada mesmo. Mas uma conclusão a gente pode chegar com esse vídeo e com tudo isso que eu falei. Certamente as nossas regras com relação aos esportes precisam ser revistas, já que no futebol, por exemplo, a bola nunca vai tocar a mão de uma pessoa de fato, então uma falta desse tipo nunca vai acontecer. Beleza, gente? Foi um prazer, então, inenarrável gravar esse vídeo para os senhores e senhoritas. É sempre muito legal ter essa conversa com vocês. Espero que vocês tenham gostado e, se sim, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem um comentário também, que isso ajuda pra caramba. E a gente se vê lá no nosso próximo vídeo. Obrigado, gente, e valeu!